Isaías, capítulo 25. Eu lerei dos versículos 1 até o versículo 8. Não é do nosso costume pregarmos aqui sermões tópicos. Normalmente nós pregamos sermões expositivos. Hoje, assim, algumas vezes nós abrimos essa exceção, e porque é um tema que eu quero abordar, e hoje à noite eu quero falar sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Isaías 25, versículo 1 ao versículo 8. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra um muro. Como o calor em lugar seco, te abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a cobertura que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque temos aqui mais um domingo, o privilégio de adentrarmos a Tua casa, abrirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, entoarmos louvores a Ti, oferecermos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Que privilégio grande, ó Deus. E agora, nesse momento tão precioso, em que a Tua palavra é aberta, para que seja pregada, a minha oração, ó Pai, é que em nome de Jesus, o Senhor leve cativo as nossas mentes, os nossos pensamentos ao Teu trono de graça. Que o Senhor nos perdoe na nossa pecaminosidade, na nossa limitação, de forma que a profundidade, a riqueza e o poder da Tua palavra venham aos nossos corações, trazendo mudança, renovo, refrigério e tudo aquilo que o Senhor quer produzir em nós. Nós oramos a Ti e Te glorificamos por essa hora bendita, e o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, como é mês de aniversário da igreja, é inevitável para mim pensar acerca de igreja. E eu tenho pensado há algum tempo, e alguns meses atrás eu falei sobre igreja, sobre o propósito de Deus para a sua igreja. E eu acredito que, de uma forma geral, e eu não estou falando de Quarta Igreja Presbiteriana, e eu não estou falando de igrejas presbiterianas no Brasil, eu estou dizendo que as igrejas evangélicas, de uma forma geral, talvez tenham perdido a verdadeira concepção daquilo que é ser igreja. Há alguns fatores que talvez influenciem
e vou mudar essa palavra, que certamente influenciam a nossa concepção acerca de igreja e que nos faz entender a igreja como o local onde nós vamos para receber alguma coisa. Essa compreensão ela está muito vinculada a uma perspectiva muito individualista daquilo que é ser igreja. Há muita gente que canta, hoje o meu milagre vai chegar. Eu acho que é assim que se diz o cântico. É uma perspectiva daquilo que é meu, daquilo que eu vou para a igreja porque eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção, eu quero a palavra que me motiva, que me faz sentir bem. O fato é que o milagre pode vir, porque Deus é Deus. O fato é que a palavra, porque é poderosa, ela é eficaz, ela é viva, ela edifica, ela transforma, ela renova. Mas acontece que não raras vezes a gente vem aqui e a gente extirpa da nossa concepção de entrega e a gente vem aqui a partir da concepção de quem quer receber alguma coisa. Há uma outra coisa, um outro fator muito presente, ou que talvez influencie muito a nossa concepção acerca do que é ser igreja, é a influência helenista acerca da nossa compreensão de mundo, ou seja, desde os tempos de Jesus, desde a igreja cristã dos tempos de Jesus, que se brigava contra o gnosticismo, uma concepção que entendia que tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é concreto, não é bom, é ruim. E, em contrapartida, tudo aquilo que é etéreo, que é transcendente, que não se pode pegar, que não se pode tocar, é inerentemente bom. Qual é o problema que essa gente teve? Essa gente teve um grande problema em entender um Cristo, Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo, que se tornou gente. Como se pode um Deus se tornar gente se a carne é ruim? E aí, a partir dessa concepção, quando nós, eu e você, pensamos em igreja e pensamos acerca do propósito de igreja, pense comigo, se eu te perguntar aqui, que você defina aí na sua cabecinha, no seu imaginário, o que é viver para a glória de Deus? O que é viver para a glória de Deus? Talvez na sua cabeça venha, ok, amar a Deus sobre todas as coisas, correto. Talvez você pense viver para a glória de Deus, viver uma vida correta, isso é bom e é desejável. Viver para a glória de Deus é ser um bom marido, é ser uma boa esposa. Ou viver para a glória de Deus é ser assíduo na igreja, é exercer o meu cargo, o meu ministério na igreja, participar do ministério de louvor, ser um diácono, ser um presbítero na igreja, dar uma aula na escola dominical. Nenhuma dessas coisas são ruins e nenhuma dessas coisas contradizem o que é ser espiritual. O problema é que nós reduzimos espiritualidade a esse conceito de espiritualidade é vir à igreja, orar, levantar as mãos aos céus, dizer aleluia, glória a Deus. E a gente enxerga espiritualidade tão somente como isso. E aí nós, quando pensamos em espiritualidade, não pensamos no almoço de domingo com a família. Quando nós pensamos em espiritualidade, nós não pensamos numa boa conversa entre amigos. Quando nós pensamos em espiritualidade, nós não pensamos em um domingo no parque da cidade ou numa tarde de sábado no parque da cidade, andando de bicicleta com os nossos filhos. Como se isso não fosse espiritual, ou como se isso não fosse algo com que nós glorificamos a Deus. Dito isto, a partir dessa concepção
distorcida de espiritualidade, quando a gente aplica isso para a igreja, a gente percebe que a igreja acaba vivendo a sua missão, vindo para cá e entendendo que esse ambiente aqui dominical se torna um fim em si mesmo. O papel da igreja na cabeça de muitos é oferecer cultos e programações para as crianças, para os casais, para os jovens e adolescentes. E aí então a gente se torna uma promotora de eventos. Ser comprometido com a igreja é vir aqui e exercer o seu cargo. Irmãos, igreja é muito mais do que isso. O chamado de Deus para a sua igreja é muito mais do que isso. E quando nós pensamos acerca de qual é o papel da Quarta Igreja Presbiteriana neste lugar em que Deus nos colocou, nós precisamos fazer uma séria reflexão. O texto que nós lemos aqui, irmãos, fala da destruição da cidade dos homens e do estabelecimento da cidade de Deus. Nós vivemos nesse tempo de tensão. A cidade dos homens é a cidade construída por mãos humanas. E aqui esse texto específico de Isaías fala da destruição de Jerusalém. E aqui uma profecia de Isaías falando acerca de um tempo que chegaria em que Deus estabeleceria a sua cidade. Mas essa cidade não é uma cidade concreta, não tão somente uma cidade, a cidade de Jerusalém reconstruída. É uma cidade que é caracterizada pela redenção cabal de Deus nas nossas vidas, que Apocalipse capítulo 21 e 22 fala acerca dela. Então vi novos céus e nova terra. Descia aquela cidade, a nova Jerusalém. O fato é então que Isaías coloca e fala acerca da cidade que é destruída e da cidade de Deus que será edificada. Irmãos, esse mundo que nós vivemos é a cidade dos homens. Esse mundo que foi construído a partir do pecado de Adão. Essa cidade que é influenciada pelo pecado. Mas que porque Deus, pela sua misericórdia, não retirou de nós a sua imagem e semelhança. E aí aquilo que nós chamamos de graça comum, embora nós vejamos a maldade do ser humano sendo perpetrada todos os dias, para onde quer que a gente olhe, a gente ainda é capaz de ver atos generosos. Mas o fato é que esse mundo que a gente vive é a cidade dos homens. É a cidade construída sob o egoísmo, sob a injustiça. É a cidade construída para si mesmo. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente percebe que lá no relato de Gênesis, quando depois da queda, o ser humano começa a mostrar as suas garras e começa a mostrar a manifestação do pecado na sociedade. Nós temos alguns exemplos, como no capítulo 4, a Bíblia fala da corrupção do gênero humano. Corrupção de tal maneira que Deus mandou o dilúvio para destruir ali. No capítulo 11, com o renascer da sociedade, a gente tem um grupo que constrói uma torre chamada de Babel. E essa torre foi o grande símbolo da arrogância humana, porque eles diziam, vamos construir uma torre que chegue até os céus, cujo topo chegue até os céus, e vamos fazer o nosso nome conhecido. Logo depois, você vai ver também a destruição de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19 de Gênesis. Ou seja, essa é a cidade dos homens, é a cidade que a gente vive. Há 2 semanas atrás, é interessante que com muita facilidade nós nos esquecemos o quanto o pecado
destrói, corrói e maltrata a nossa sociedade. E o quanto que nós, seres humanos pecadores, somos capazes das mais terríveis crueldades. Eu estou tentando atualizar os filmes que eu não assisti durante muito tempo. Acho que depois que vem menino, criança na vida da gente, tudo fica um pouco mais complicado, né? Eu sempre brinco que eu estou tão desatualizado que o último filme que eu assisti foi Titanic. Não é tanto assim, mas eu estou tentando atualizar. Poucos dias atrás assisti ao filme chamado 12 Anos de Escravidão, o filme que conta a história de Solomon. É um homem livre, e a gente sabe que na história dos Estados Unidos havia uma grande divisão política no sul e no norte, e o norte não concordava com a escravidão, e esse Solomon era um homem escravo, cidadão, que morava na região, creio que Nova York, New Jersey, região ao norte dos Estados Unidos. E o que acontecia? Os Estados Unidos baixou uma lei em que se proibia o tráfico negreiro, que se proibia que se trouxessem escravos da África. O valor do escravo subiu. E aí, então, o que se fazia é que eles iam ao norte e sequestravam homens livres e os vendiam como escravos no sul dos Estados Unidos. E a história desse filme se passa porque esse homem, que tinha família constituída, um homem inteligente, um musicista, um músico muito bom, e esse homem é sequestrado e é vendido como escravo, e o filme conta todo o horror e todo o sofrimento daquele homem. E eu me lembro que à medida que eu assistia aquele filme, e olhava para aquelas pessoas, às vezes, tentando justificar a escravidão, com base na Escritura, ou quando se tratava um ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus, como um animal, como aquele homem que por pura maldade chicoteia as costas de uma escrava que tinha, até que as costas daquela mulher se tornem em carne viva. E aí, então, Solomon diz para aquele homem: você vai pagar pela crueldade que você está fazendo. E aí, então, aquele homem cristão dizia: não pagarei nada, porque não estou fazendo nada errado, ela é a minha propriedade. Filmes como esse nos ajudam a relembrar o quão tenebroso e terrível é o pecado. E quando ele se expõe nas suas mais violentas facetas, ele nos choca. Ele nos choca. Esse mundo que eu e você vivemos, a cidade dos homens, é esse mundo que infelizmente é marcado pela injustiça, pela desigualdade, pela crueldade, pelo terror, pela impureza, pela lascívia. Tudo isso a gente encontra na cidade dos homens. Mas acontece que Deus, mesmo logo depois da queda do homem, o Senhor estabelece um plano redentor. E ali mesmo no Éden ele diz para os seus filhos que eis que suscitarei na sua descendência aquele que pisará a cabeça da serpente. Ou seja, a partir do momento da queda do homem, o Senhor já estabelece o seu plano para redimir essa criação. O fato é que este mundo que caiu ainda pertence a Deus. É dele. Ele é Senhor. Ele manda. Ele governa. E esse mundo que um dia pecou e que hoje ainda nós vemos e vivemos nessa cidade dos homens, será cabalmente regenerado por Deus na consumação dos séculos. O fato é que Deus não abandona esse mundo. Deus levanta uma nação chamada Israel e dá uma missão a essa nação. E essa nação, embora uma nação de homens e mulheres pecadores como nós, essa nação é desafiada a ser um exemplo.
Essa nação é desafiada a ser luz para todos os povos. Quando você lê, irmãos, o Antigo Testamento, uma coisa que você percebe, aliás, há textos que, por exemplo, nós gostamos muito pouco de ler, o Pentateuco, né? Todo mundo que começa lá no ano, todo final de ano, a gente diz assim, Senhor, esse ano eu leio a Bíblia toda. E aí começa janeiro, você começa bem em Gênesis, criou Deus os céus e a terra. E aí é muito legal, quando você chega em Abraão, Deus faz uma promessa para ele. Os patriarcas. José é uma história tão legal que está até série de televisão hoje. Todo mundo gosta. E aí a gente vai para Êxodo, que maravilha. Chegamos em Levítico, e aí foi-se o propósito de Deus para o ano, né? Mas estude o Pentateuco. Irmãos, o projeto de Deus, através da vida de Israel, era fazer daquela nação um protótipo do reino. As leis que são dadas àquele povo são leis que refletem o caráter de um Deus que é perfeito. Ou seja, aquela nação tinha cidades de refúgio para o estrangeiro, para aquele que cometia algum crime. Aquela nação tinha leis, por exemplo, de levirato, para que uma mulher não ficasse sem descendência. Tinha os anos do jubileu. Tinha momentos e leis que diziam a terra pertence a Deus e não ao homem, para que as pessoas não ficassem desabrigadas. Há uma série de leis que foram arquitetadas por Deus com o propósito de fazer daquela nação uma luz para todos os povos e para que aquela nação refletisse a glória de Deus que é santo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque para nós precisamos entender que Deus não abandonou a cidade dos homens. E qual que é a relação entre a cidade dos homens e a cidade de Deus? É que nós, eu e você, vivemos na cidade dos homens esperando pela cidade de Deus. E aí o nosso desejo é, Senhor, Maranata, vem Jesus, destrói logo todo esse negócio aqui, que esse negócio aqui está horrível, está horroroso. Não é bem assim que a palavra nos ensina. Nós precisamos sim esperar pela cidade de Deus, mas nós somos servos de Deus, instrumentos de Deus, nessa caminhada e no propósito de Deus, na regeneração desse mundo. E aí então, irmãos, eu quero desafiar e eu quero compartilhar com a igreja alguns desafios para nós. E o primeiro desafio é transformando a cidade dos homens. Irmãos, nós fazemos parte do plano redentor de Deus para a cidade dos homens. Deus nos colocou nesse mundo com um propósito. Nós não podemos nos alienar, entregar esse mundo ao diabo e à própria sorte, porque eu e você fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós vivemos numa cidade hoje, irmãos, e eu chamo a nossa atenção para uma igreja como a nossa, que vive num contexto urbano, que está plantada em um contexto urbano. Há muitos desafios aqui para nós. E há algumas razões muito importantes pelas quais nós precisamos nos preocupar com a cidade onde nós estamos. Brasília hoje, salvo engano, nós temos aí 2,5 milhões de habitantes. Essa é a cidade de Brasília, que foi projetada para o ano 2000, eu acho que ter 1 milhão de habitantes, salvo engano, 1 ou 2, não me lembro. O fato é que hoje nós temos 2,5 milhões de habitantes, todo o Distrito Federal. É muita gente. E olha que interessante. Irmãos, quantas pessoas aqui vieram de regiões de Minas Gerais, Nordeste, saíram de lá e vieram para Brasília? A turma geração acho que mais velha. Quantas pessoas aqui? Levantem a mão. Que vieram, que migraram. Olha aí, bastante gente. Chegaram aqui, obrigado, gente. Chegaram aqui, muito provavelmente, no início de Brasília. Esse processo migratório que você viu é um processo migratório que ainda acontece. Eu acho que vocês estão comentando e vocês ficaram assustados. Quase não tem brasiliense na igreja, né? Preste atenção nisso. A maioria dos países ocidentais são essencialmente urbanos. Gente, preste atenção nesse dado. A média
das populações urbanas, elas caminham para 75% das populações dos países ocidentais. O Brasil, que da década de 50 para trás, foi um Brasil eminentemente rural, hoje já não é mais. Olha que dado interessante, irmãos. Como as metrópoles têm crescido cada vez mais, né? Nós no Brasil já temos, por exemplo, a cidade de São Paulo, que está entre as 4 grandes metrópoles do mundo. Nós, nas próximas 3 décadas, e quem diz isso é um sociólogo norte-americano chamado Edward Glaser, e ele diz que nas próximas 3 décadas verá cerca de 500 milhões de pessoas mudando para cidades, na Ásia e na África. O que já acontece conosco aqui, nós vamos ver isso maciçamente naquelas regiões. O que é isso, irmãos? Isso significa quase um Rio de Janeiro a cada 2 meses. Quando nós olhamos para as cidades, nós olhamos uma grande diversidade. Irmãos, quando nós levantamos a mão aqui, nessa igreja a gente tem mineiro, goiano, que é quase igual ao mineiro, com a diferença do piqui, não é não, né? Nós temos, os goianos já se manifestaram aí, né? Nós temos nordestinos, não é? Eu sou filho de pai baiano com mãe goiana por acidente, que a família veio migrando de Minas, lá do Carmo Paranaíba, chegou aqui em Ceres, os 3 últimos filhos, dos 12 filhos da minha avó, os 3 últimos filhos nasceram ali na região de Ceres e logo migraram para Brasília, chegaram aqui bem no início de Brasília. Então, essa é a nossa diversidade, uma diversidade cultural, uma diversidade de pensamentos. As cidades são caracterizadas por essa diversidade. As cidades, irmãos, reúnem pessoas das mais diversas opiniões, culturas e experiências. As cidades, irmãos, por que nós precisamos olhar para as cidades? Porque as cidades são o polo mais produtivo dos nossos países. Prestem bem atenção disso. Nas cidades, o capital humano é elevadíssimo. E é muito curioso a gente perceber que pesquisas são feitas que apontam que quando nós reunimos pessoas, a produção, seja ela tecnológica, cultural, ela aumenta exponencialmente, muito maior do que ambientes longínquos. Porque nas aglomerações das cidades, há interações, há trocas de ideias, há produção, há um ambiente propício à criação e à inovação. E por isso as cidades são tão influentes no nosso mundo. As cidades são produtoras culturais. A cidade, irmãos, exerce uma grande influência na nossa sociedade. Se nós, como igreja de Jesus, queremos mudar o nosso país, nós precisamos nos atentar para as missões urbanas. As igrejas precisam alcançar as cidades, porque nas cidades estão os centros acadêmicos, estão a concentração de renda. Nós precisamos, para transformar a cultura, e que a gente tem visto aí, os valores bíblicos têm sido solapados, questões como a homossexualidade, uma diversidade de questões assim, são questões que bombardeiam as nossas vidas diariamente. Se nós queremos transformar esse nosso país, o Evangelho precisa alcançar as cidades. Então, quando nós falamos da redenção da cidade, irmãos, nós precisamos entender que, embora sejamos peregrinos, Deus nos colocou nesse lugar para ser sal e luz. Preste bem atenção nisso. Há algum tempo atrás, nós pregamos aqui na primeira epístola de Pedro. Primeira de Pedro e também a epístola de Tiago, ela se refere com muita frequência aos crentes como exilados ou estrangeiros. A Bíblia diz que eu e você somos estrangeiros. Essa pátria não é a nossa pátria. Esse mundo não é o lugar da nossa habitação. E sabe quando é que a gente se lembra disso?
A gente se lembra disso quando a gente se depara com a frieza da fragilidade da vida humana. 2 semanas atrás, o acidente de avião que acometeu a vida de Eduardo Campos. Eu fiquei pensando, Deus, a gente nunca espera que pessoas em determinadas condições vão morrer. Você nunca espera que a noiva que está pronta para o casamento vai morrer qualquer uma, a noiva não pode. Não é verdade? Você nunca pensa, não sei lá, as mais diversas situações, a gente acha que a hora de morrer pode ser qualquer uma, mas não uma hora como essa. Não é verdade? Olha um presidenciável como aquele, um jovem político. 49, quantos anos? 49 anos de idade, eu acho, Eduardo Campos. Uma morte que nos chocou. E a Bíblia nos alerta, sabe o que a Bíblia diz? Diz assim, esse país, essa morada, ela é temporária. A nossa habitação aqui, ela passa, gente. Há um lar eterno nos esperando. A nossa cidadania, ela é outra. A palavra que Pedro usa é parepidemoi, que quer dizer que nós, olha que interessante, nós somos cidadãos de um outro país, mas nós somos residentes permanentes de outro país. Nós temos residência aqui, nós temos um propósito aqui, nós temos uma função aqui, mas esse tempo vai passar. E a minha morada é eterna, não é essa. E então, para que Deus me colocou nesse mundo? Para que Deus nos colocou nesse lugar? Irmãos, é para essa tensão que nós somos desafiados. Nós vivemos com os olhos nos céus, mas com os pés na terra. E quando nós olhamos para essa multidão aqui, para essas pessoas aqui, eu quero te dizer uma coisa, o propósito de Deus para a sua vida não pode ser confundido com o propósito que é vendido pela nossa cultura. Ou seja, você não está nesse mundo para ganhar dinheiro, ter uma casa bonita, fazer uma viagem no fim do ano. Esse não é o propósito da sua existência. Deus te chamou para algo muito maior. Deus te chamou para um propósito muito mais precioso. Deus te deu a missão de ser instrumento dele para a redenção e transformação do mundo que nos cerca. E isso, irmãos, é algo muito sério. Nós somos chamados a esse mundo para manifestar a glória de Deus, e muito bem diz os nossos catecismos. Qual é o fim principal do homem? Amar a Deus, glorificá-lo, gozá-lo. Esse é o fim principal da sua existência. Ela está vinculada com aquilo que é eterno. E é por isso que aí nós começamos a pensar de uma forma prática acerca do propósito de Deus para a nossa igreja. A nossa igreja, a sua vida, precisa manifestar a glória de Deus a cada momento da sua existência. Nós fomos chamados para manifestar a glória do eterno. Tim Keller diz que nós somos chamados para amar e servir a cidade, não apenas para mostrar compaixão, mas também para fortalecer as mãos do povo de Deus que sustenta a mensagem do Evangelho. Hoje de manhã, o pastor Ricardo mencionou um texto que eu também havia mencionado, que é Jeremias 29, e eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 29 de Jeremias. Um texto muito conhecido, que já foi lido aqui repetidas vezes. Essa carta de Jeremias aos exilados da Babilônia, as pessoas haviam sido retiradas de Jerusalém, foram levadas para o cativeiro babilônico. Haviam profecias mentirosas dizendo, esse cativeiro vai acabar em 2 anos. Jeremias escreve uma carta dizendo, não vai acabar, são 70 anos de exílio, e é para este lugar aí que eu vos desterrei, que vocês vão ficar. E então a orientação do Senhor, clara nos versículos
5 em diante vou ler a partir do 4, acompanhe na sua Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O povo, quando fora levado cativo para a Babilônia, foi orientado viva a vida de vocês aí, colaborem para o crescimento e para a melhora deste lugar. Nós fomos chamados, irmãos, como igreja, para lutar para o bem da cidade. Ou seja, embora nós somos estrangeiros, assim como eram os exilados na Babilônia, o povo foi orientado a buscar a paz do lugar para onde eles foram desterrados. Gente, presta atenção nisso. Aqui, Deus não nos chama tão somente para a gente trabalhar e ganhar o nosso dinheiro. Você foi chamado para estabelecer e para produzir e para estabelecer o shalom de Deus no lugar onde a gente estiver. Quando a Bíblia fala acerca da paz, irmãos, a palavra paz no hebraico é shalom. Shalom é muito mais do que ausência de conflito. Essa palavra que é traduzida como paz, ela também dá a ideia de inteireza. Inteireza física, emocional, espiritual. Quando Deus nos chama a proclamarmos a sua paz, Deus nos chama a estabelecermos no mundo onde a gente vive, um mundo um pouco mais harmônico, menos injusto, menos cruel. Ou seja, essa shalom de Deus é o florescer do lugar onde nós estamos. Você quer ver um bom exemplo disso? De alguém que exerceu a sua vocação para a glória de Deus? José do Egito, nós mencionamos aqui. José do Egito, na sua habilidade administrativa, glorificou a Deus e abençoou a muitas pessoas. Quando você e eu entendemos que a nossa missão não está circunscrita às 4 paredes desse templo, você entende que você foi chamado para proclamar a glória de Deus onde quer que você for. Você vai ser um profissional, uma profissional que vai glorificar a Deus lá no seu trabalho, lá na sua casa, com os seus vizinhos, aonde quer que você for. As pessoas precisam olhar para você e pensar: essa pessoa é diferente. Por que é que você fala assim? Por que é que você age assim? Por que é que você é diferente? Da onde vem? Nós fomos chamados para proclamar essa shalom de Deus para todos os povos e sair de dentro da igreja e anunciar esse evangelho lá fora. Tim Keller diz uma coisa muito interessante. Ele diz que os cristãos são de fato cidadão da cidade de Deus, e são cidadãos da cidade dos homens. Porém, esses cidadãos da cidade de Deus são chamados para serem os melhores cidadãos da cidade dos homens. Você entendeu isso? Eu e você não pertencemos a esse mundo, mas eu e você fomos chamados para ser o melhor que esse mundo tem. Eu preciso repetir algo que eu mencionei alguns meses atrás na igreja, que é uma parte do texto do livro do Rodney Stark, que também é um sociólogo. E ele escreve um livro chamado A Ascensão do Cristianismo, e ele analisa o quanto
A igreja cristã, enquanto crescia, transformou a sociedade que a cercava. Porque aquelas pessoas encarnavam o Evangelho em todos os momentos da sua vida. E ele dizia o seguinte: o cristianismo serviu como um movimento de revitalização que cresceu em resposta à miséria, caos, medo e brutalidade na vida do mundo greco-romano. O cristianismo revitalizou a vida das cidades greco-romanas, produzindo normas, novas maneiras de relações sociais capazes de enfrentar problemas urgentes. As cidades cheias de moradores de ruas, pessoas miseráveis, o cristianismo ofereceu esperança. As cidades cheias de pessoas recém-chegadas e forasteiros, o cristianismo ofereceu base para o estabelecimento de vínculos. As cidades cheias de órfãos e viúvas, o cristianismo proporcionou um novo e mais abrangente senso de família. As cidades destroçadas por violência étnica, o cristianismo ofereceu uma nova base para a solidariedade social. E as cidades que sofreram epidemias, incêndios, terremotos, o cristianismo ofereceu um eficaz serviço de enfermaria. Pois o que eles trouxeram não foi simplesmente um movimento urbano, mas uma nova cultura capaz de fazer a vida mais tolerável nas sociedades greco-romanas. Esse é o Evangelho, gente. Esse é o Evangelho que transforma a vida e que muda a gente de dentro para fora e que muda tudo que está fora também. Esse é o Evangelho para o qual nós fomos chamados a servir. Sabe o que diz Provérbios? Provérbios 11:10 diz que quando o justo prospera, a cidade se alegra. Quando o homem de Deus vai bem, pessoas ao seu redor serão abençoadas. E esse evangelho muda. Esse evangelho transforma. Eu nunca vou me esquecer de uma vez estava ouvindo a pregação de um pastor de uma ala da igreja anglicana. Ele era de Recife, salvo engano, não me lembro o nome desse homem, mas ele disse que a igreja dele fazia uma espécie de encontro com Cristo, que eles chamam de cursilho naquela igreja. E aí acontece que uma menina, que era garota de programa, uma jovem, belíssima, era garota de programa, ela foi convidada para ir nesse encontro. E uma companheira dela, quer dizer, amiga, que dividia um apartamento, que era egressa de igreja evangélica, disse: não vá. Por que não? Porque se você for, você pode mudar. E ela disse: eu vou. E essa menina foi a esse encontro. E ela ouviu a mensagem do Evangelho. E o coração dela foi arrebatado por essa mensagem. E a vida dela foi transformada. E no encontro que ela tem com o pastor, para falar da mudança de vida, ela relata as seguintes palavras, ela diz assim: pastor, Deus mudou o meu jeito de enxergar a vida, Deus mudou a minha sensibilidade de mulher. Sabe por quê? Porque o Evangelho muda, porque o Evangelho devolve a dignidade, transforma, dá um novo coração, um coração repleto da paz que vem do Senhor, um coração que quer estar mais próximo do Senhor. Deus mudou a minha sensibilidade de mulher. Como quem diz: eu não me vendo mais. Eu não faço mais o que eu fazia, porque eu mudei. E é isso, e é para isso que a igreja foi chamada. Esse é um desafio para nós. Chamados para manifestar essa glória de Deus através das nossas vidas. Irmãos, sábados nós tivemos um dia tão abençoado. As pessoas estão tão desacostumadas a verem gestos de misericórdia que elas nos inquirem, como a senhorinha, eu disse hoje de manhã, uma senhora parou e perguntou: puxa, que lindo que vocês estão fazendo. É uma gincana. Porque eu imagino que na cabecinha dela só limpa a rua dos outros,
se for para ganhar um prêmio. Eu disse para ela, não é uma gincana. O Senhor mandou a gente amar esse lugar e a gente quer cuidar desse lugar. As pessoas que paravam, outras pessoas na rua, o jeito parou aqui de carro para parabenizar a gente, dizendo, gente, o que está acontecendo? Que coisa maravilhosa. Porque quando a gente expressa e manifesta o amor de Deus, as pessoas são impactadas por ele. Eu me lembro de muitos anos atrás, adolescente, caminhando, e aquela história, eu encontrei jovens e encontrei uma moça prostituta, bêbada, perdida, e o pessoal rindo dela, e ela precisando ir para a parada de ônibus, eu estava ali na CNB, e eu olhei para aquela mulher, fiquei com tanta piedade daquela mulher, e eu disse, senhora, a senhora quer ir para a parada? Ela disse, quero. Eu falei, me acompanhe, eu vou para lá. E ela me acompanhou até a parada de ônibus, e o trajeto, pensa, sabe aquele trajeto pequeno que foi longo para mim, irmãos? Pensa. Aí a mulher me para no meio do caminho, diz, dá uma licencinha, para, urina do meu lado. E eu, menino, 17 anos de idade, né, e constrangido. E aí, leva a mulher à parada, e aquela figura, aquela imagem de um ser humano destruído, de um ser humano abusado pela maldade humana, que tem que vender o próprio corpo para ganhar uns trocados, aquilo arrebentou o meu coração, dizer, meu Deus, não é isso, não é para isso que a gente nasceu. Eu disse para aquela mulher, minha senhora, a senhora não precisa viver assim. A dignidade para a vida em Deus. E a mulher parou e falou, meu Deus, ela começou a me beijar, a me abraçar. E os caras da lotação paravam e falaram, rapaz, hein? E a mulher chorava, e falava assim, obrigado, meu filho, obrigado. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que manifestar o amor e a glória de Deus aí fora. Ser igreja nesse mundo, transformar o mundo que nos cerca, aonde a gente pisar, o clima tem que ser diferente, aonde a injustiça tem que ser combatida, aonde a perversidade tem que ser quebrada, aonde há maldade, a maldade tem que ser destruída, porque onde a gente vai, a gente leva o nome daquele que é todo-poderoso. E aí, a gente tem que parar de vir na igreja só para buscar o meu milagre. Eu não aguento isso. Esse tipo de evangelho não transforma o mundo. Esse tipo de evangelho serve de escárnio. E é por isso que tem gente pichando nas paredes de igreja, mais amor, menos igreja. A igreja foi chamada para ser uma contracultura. E esse é um desafio meu e seu. Nós não podemos sucumbir aos valores que nos cercam. Seja, nós fomos chamados, e ainda que para viver nesse mundo, mas para viver de um jeito diferente. Para viver de uma forma diferente. Lembra do profeta Daniel, que foi levado com outros jovens prodígios para a Babilônia. Eles decidiram não abrir mão das suas convicções e sofreram por causa disso. Esse é o desafio para mim e para você. Nós somos chamados a mostrar que há uma outra opção. Nós somos chamados para combater os ídolos do mundo. Cristãos são chamados, diz a Tim Keller, para ser uma cidade alternativa dentro da cidade dos homens. Uma cultura alternativa dentro da cultura do mundo. Para mostrar como o sexo, o dinheiro, o poder podem ser usados de uma forma não destrutiva. A igreja precisa ser opção. E quando a igreja deixa de ser opção e sucumbe ao que se oferece aí fora, o sal perde o sabor e para nada mais presta, senão para ser pisado e ser jogado fora.
O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele ressalta que embora, lá no capítulo 2, versículo 19 e 20, assim já sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Diz o mesmo apóstolo no versículo 9, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, o que não vem de vós é dom de Deus, não de obras, mas ele diz que nós fomos chamados e criados em Jesus Cristo para as boas obras. Não é nenhum ato de bondade sua que vai conseguir o favor de Deus. Nós não fazemos para alcançar o favor de Deus. Nós fazemos porque fomos alcançados pelo favor de Deus. E por isso nós fazemos. E por isso nós lutamos pela causa desse evangelho. E esse mundo, um dia, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos encerrar em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, Revelação, é o último livro da Bíblia. A história da redenção, ou seja, todo esse drama da redenção começa com a criação, passa pela queda, pela redenção e pela consumação. O reino de Deus já foi estabelecido, mas não na sua plenitude. E nós aqui precisamos trabalhar porque somos receptáculos do mandato cultural de Deus. E aí no capítulo 21, revela-nos o último dia. Diz a palavra do Senhor: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, agora a cidade é regenerada. É Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e o Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, e já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Nós que vivemos na cidade dos homens, esperamos pela cidade de Deus. E um dia o Senhor virá, e nós que com Ele lutamos para o estabelecimento do reino, para testemunho da glória dele, seremos nós os cidadãos do reino e da cidade de Deus. E naquela cidade, e hoje nós que tanto lutamos e choramos, um dia estaremos naquela cidade, onde não há lágrima, onde não há luto, onde não há dor, onde não há prostituição, onde não há mentira, onde não há dolo. E Deus estará conosco, como deveria ser bem no início. E que nós, naquele dia, sejamos encontrados com vestiduras brancas. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui como quarta igreja presbiteriana de Taguatinga. Senhor, nós te louvamos pelo tempo dado a esta igreja. E nós te pedimos, ó Deus, se o Senhor tem encontrado em nós coisas que não te agradam, que o Senhor nos corrija. E que nós sejamos luz e sal desse mundo. Ó Deus, que essa igreja seja encontrada fiel. Ainda estamos na cidade dos homens, mas nós queremos proclamar as glórias da cidade de Deus. Manifestar a glória daquele que será o sol
e a luz da cidade de Deus. Abençoa a tua igreja, para que ela seja mais igreja. Abençoa o teu povo, para que ele seja mais teu povo. Abençoa as nossas vidas, para que vivamos do jeito que o Senhor quer. Louvado sejas tu, glorificado seja o teu nome. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos proceder agora também à profissão de fé de mais 2 irmãos, que é a Naíssa, pode vir aqui à frente, Naíssa, e a Luana. A Luana, filha do Lucas, e a Naíssa é noiva do Márcio, né? Márcio já foi recebido como membro aqui na igreja, junto com a sua irmã, a Marcileide. E a Luana e a Naíssa ficaram ali durante 3, 4 meses na classe de profissão de fé. Foi um tempo proveitoso essa classe? Deu para tirar dúvidas, compreender melhor a história, a doutrina e o governo da igreja presbiteriana? Nós procuramos tomar esse cuidado, irmãos, de antes de recebermos, irmãos como membros aqui na nossa comunidade, que eles tenham tempo para conhecer a igreja, a doutrina, para tirar as dúvidas, E após esse tempo de preparo, eles foram examinados pelo conselho da igreja, foram aprovados nesse exame, e agora nós vamos proceder à pública profissão de fé. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus morreu, não apenas para nos livrar da ira vindoura e da condenação eterna, mas Ele também morreu para nos reunir, para nos congregar em uma família e em um corpo, que Ele preparou desde a fundação do mundo. O Senhor Jesus derramou o seu sangue pela sua igreja, da qual vocês fazem parte. E na sua palavra o Senhor Jesus diz em Mateus 10, 32, 33, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, que me rejeitar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Muito bem, então, diante disso, eu quero perguntar a Naíssa e a Luana, se vocês creem num único Deus que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como Criador e como Redentor da nossa vida? Sim? E vocês estão conscientes de que essa compreensão, ela deve também nos levar à submissão, entendendo que uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós perdemos os direitos por dirigir os rumos da nossa vida. Nós confiamos e entregamos nossa vida nas mãos dEle. Então todas as nossas decisões agora, todas as vezes que nós nos tivermos em situações de dúvida, onde temos que tomar uma decisão, nós devemos buscar a direção de Deus, e através da sua palavra. Vocês creem que o Antigo e Novo Testamento são a palavra e a revelação da vontade de Deus para o homem? Sim? Pois muito bem. Ao passar por dificuldades, provações, que vocês possam buscar sabedoria na palavra de Deus. Que vocês não venham agir apenas com base na razão e na lógica humana, com base no senso comum da nossa sociedade, com base nos conselhos de pessoas e amigos, mas que em primeiro lugar, vocês possam buscar direção em Deus e na sua palavra. Amém? Vocês creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus encarnado, que viveu a vida sem pecado, que por nós morreu e ressuscitou, e hoje vive, está à direita de Deus Pai, de onde voltará para nos buscar para junto dele? Vocês creem nisso? Sim? Amém. Que vocês sejam testemunhas do Cordeiro, que a vida de vocês seja para espelhar e espalhar a glória de Deus, pois foi para isso que Ele nos chamou. Vocês também diante da igreja, vocês assumem o compromisso
de se submeterem à liderança que Deus instituiu sobre a sua igreja, enquanto essa liderança se manter fiel à palavra de Deus? Sim? Amém. Igreja, diante do Senhor agora, diante das nossas irmãs, a igreja também assume o compromisso de orar, de servir de apoio, estímulo, encorajamento na vida, na caminhada das nossas irmãs. Amém? Amém. É um compromisso de ambas as partes. É um compromisso com o Senhor da igreja, mas o compromisso um com o outro. Aquilo que na ceia do Senhor Paulo vai dizer de discernir o corpo. Que nós possamos sempre discernir o corpo, né? Nós não somos chamados para um voo solo, independente e autônomo. Mas nós fomos reunidos num corpo, numa família, pela vontade de Deus, para ajudarmos uns aos outros, edificarmos e abençoarmos uns aos outros. Então nós nos alegramos em receber vocês, né? Agora com todos os privilégios, direitos e obrigações a essa comunidade, essa igreja visível do Senhor Jesus, que vocês sejam abençoadas aqui e que vocês também sejam bênção na vida dessa igreja. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu peço à igreja que se coloque em pé. Pai de amor, Deus querido, nós te louvamos, Pai, porque a tua vontade tem sido realizada na vida das nossas irmãs. Aqui elas estão para dar testemunho da tua bondade, do teu amor e da tua graça. Deus, que o Senhor as ajude e as fortaleça nessa caminhada cristã. Que elas possam perseverar a cada dia, que elas não venham olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas unicamente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Pai, que o teu Santo Espírito, o Consolador, esteja a cada dia fortalecendo a fé, a esperança na vida, no coração da Luana e da Naís, ó Pai. Que elas se sintam sempre cuidadas e pastoreadas pelo Senhor. Que elas se sintam sempre amparadas pela tua igreja, ó Pai. E que aqui elas possam usar os seus dons e talentos para a glória do Senhor e edificação do teu corpo. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tudo o Senhor faz belo no seu tempo. Louvado seja o teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém.